Olá, boa noite a todos. Meu nome é Gustavo Marquezine Paul e eu sou o primeiro secretário da ABENS. Em nome de toda a diretoria da Associação Brasileira de Estudos em Medicina e Saúde Sexual, quero dar boas-vindas a todos os espectadores desse webinar da ABENS. A ABENS, para quem ainda não conhece, é uma associação multidisciplinar de profissionais de saúde que tem um foco no estudo, atendimento, educação continuada e atualização em medicina e saúde sexual. A associação reúne os maiores nomes da medicina e da saúde sexual do nosso país, que estão distribuídos em 5 comitês e 6 departamentos. Os principais objetivos da ABENS são a atualização continuada, a produção científica, o intercâmbio de experiências e a divulgação dos seus associados para a população leiga. Esse é mais um evento do Passarela ABENS. O Passarela ABENS é uma sequência de eventos semanais que se iniciou em 3 de fevereiro e vai até o dia 28 de julho desse ano. É a última rodada de eventos abertos e gratuitos da nossa associação. Tem por objetivo apresentar a ABENS para os profissionais de saúde que se interessam pelo estudo e o tratamento das questões que envolvam a medicina e a saúde sexual. Isso para que esses profissionais possam conhecer e venham a se associar à ABENS. A ABENS também é uma excelente oportunidade de networking para os profissionais que trabalham com a medicina sexual. Nos grupos exclusivos de WhatsApp da ABENS, todos os associados têm a possibilidade de discutir casos reais de suas práticas diárias com as maiores autoridades nacionais das suas áreas. Caso desejem conhecer mais da nossa associação, acesse as nossas mídias sociais. No YouTube, o canal ABENS, e no Spotify, o ABENScast, compilam alguns dos nossos eventos prévios. Espero que todos aproveitem o evento, e os que ainda não são associados, se associem e venham fazer parte da ABENS. Para se associar, basta mandar um e-mail para direçãoabens@gmail.com e solicitar a associação. Nossa secretária irá retornar o e-mail com as instruções. Agora fiquem com mais um evento e uma boa noite a todos. Boa noite a todos. Sou Leonardo Messina, sou coordenador do departamento de DAEM, endocrinopatias da ABENS. E hoje nós vamos apresentar o nosso webinar sobre o risco médico no hipogonadismo não tratado. Envolve o diabetes mellitus, risco cardiovascular, osteoporose e câncer de próstata. Para essas apresentações, convidamos o urologista, o Dr. Arquimedes Nardosa, que vai falar sobre o risco do hipogonadismo não tratado em relação a câncer de próstata e o risco cardiovascular. E o Dr. Emerson Marino, que vai conversar para a gente sobre o risco sobre o hipogonadismo não tratado na diabetes mellitus e na osteoporose. Então, vou passar a palavra agora para o Dr. Arquimedes, que vai fazer a apresentação dele. Depois a gente vai conversar sobre isso. Depois o Emerson vai fazer a outra aula e depois nós vamos ter um bate-papo aqui entre nós. Nós estamos convidando também o Dr. Marcelo Cabrini, urologista, e João Eduardo Salles, endocrinologista, e esses quatro vão conversar. Nós iremos responder perguntas pelo chat. Esse é um assunto bastante interessante. O que fazer com o paciente hipogonádico, se precisa tratá-lo ou não, a gente pode melhorar a vida do paciente com a testosterona. Então, Dr. Arquimedes, pode começar. Muito obrigado a toda a diretoria da ABENS pelo convite, em especial você, Léo, por esse convite. Fiquei muito lisonjeado. Tá? Coube a mim falar sobre o risco do hipogonadismo não tratado, o que isso impacta na minha prática. Esses são os meus conflitos de interesses. Vamos falar primeiro um pouquinho sobre a terapia de reposição hormonal e o câncer de próstata. A gente vai falar da terapia de reposição com testosterona e o risco para ter câncer de próstata naqueles pacientes que não têm câncer de próstata, naqueles pacientes que apresentam um risco aumentado para câncer de próstata e também naqueles pacientes que já apresentam câncer de próstata. A testosterona aumenta o risco do câncer de próstata? Então, isso surgiu desde 1941, com esses famosos autores, o Higgins e Hodges, que mostraram que reduzir testosterona a níveis de castração leva à regressão do câncer de próstata. Portanto, por analogia, se você administrar testosterona exógena, você levaria a um crescimento
do câncer de próstata. A gente sabe que essa conclusão foi baseada em apenas um caso, em apenas um paciente. Nos parece estranho isso, porque a gente sabe que a incidência do câncer de próstata aumenta com a idade, ao mesmo tempo que a testosterona cai com a idade. Então, parece que o câncer, que os níveis baixos de testosterona é que estariam relacionados com câncer de próstata. Isso parece ser verdade. Nesse trabalho do Morgenthaler, junto com o Hernani, de 2006, mostrou que existe uma prevalência maior de câncer de próstata em pacientes que apresentam níveis baixos de testosterona, tanto total quanto testosterona livre, comparado àqueles pacientes com testosterona nos níveis normais. É óbvio que essa teoria de que quanto mais testosterona, maior a incidência do câncer, o modelo de testosterona dependente caiu. Hoje a gente aceita o modelo da saturação, ou seja, que a partir de um determinado nível, quando ocorre a saturação dos receptores, não haveria mais esse crescimento tumoral. Numa revisão sistemática do Medline, com 44 artigos que trataram sobre testosterona causando câncer de próstata, em nenhum estudo desse demonstrou que a terapia com testosterona para hipogonadismo aumentou o risco para câncer de próstata ou aumentou o Gleason nos casos de câncer de próstata. Esse é um trabalho clássico do Zitzman, que estudou aproximadamente 1.500 homens que fizeram reposição com decanoato de testosterona por um período que variou de 9 a 12 meses, e ele observou, entre outras coisas, que o PSA variou de 1,1 mais ou menos 0,9 para 1,3 mais ou menos 0,2, e só 11 pacientes tiveram PSA acima de 4. Não houve nenhum caso de próstata em 4 biópsias realizadas. Ou seja, parece que realmente testosterona não causa câncer de próstata. Essa é uma meta-análise com aproximadamente 2.000 pacientes, mostrando uma incidência de menos de 1%, diferente até daquela incidência normal na população de câncer de próstata em homens, que oscila na faixa dos 16%. O mesmo raciocínio vale para aqueles pacientes que têm o risco aumentado em biópsias, né? A gente sabe que os pacientes que têm um PIN de alto grau, ou um PIN positivo, eles têm de 25% a 30% de chance de ter câncer de próstata em biópsias subsequentes. Esse trabalho, também capitaneado pelo Hernani, que estudou 75 homens hipogonádicos por um período de 12 meses, mostrou que depois de um ano da terapia com reposição de testosterona, homens com PIN positivo não tiveram aumento maior do PSA ou aumento significativo de câncer de próstata quando comparados a homens com PIN negativo. Ou seja, mesmo para aqueles doentes de alto risco, a reposição de testosterona não estimula ou não causa câncer de próstata. Mas será que a gente pode dar testosterona em homens tratados de câncer de próstata? Parece que sim. Esse é um trabalho com 103 homens hipogonádicos que foram submetidos à terapia de reposição hormonal pós-prostatectomia radical. 77 deles tinham um tumor de baixo grau, 26 de alto grau, e eles foram comparados com outros 49 homens que não eram hipogonádicos e não receberam testosterona. Então, portanto, no grupo 1, que foi o grupo que recebeu testosterona, houve 4 recorrências da doença. Ao passo que no grupo 2, que foi o grupo que não recebeu testosterona, houve 8 recorrências da doença. Ou seja, parece que a testosterona não tem influência nenhuma na recorrência do câncer de próstata. Essa é uma compilação de trabalhos até 2017, quando foi publicado isso nas recomendações de DAEM, da Sociedade Brasileira de Urologia, que mostrou, no estudo de todos esses autores, houve uma incidência de 0,5% de recorrência bioquímica, com nível de evidência 4B, ou seja, pós-prostatectomia radical, parece seguro você repor testosterona, obviamente respeitando o tipo de caso e um tempo pós-tratamento. A mesma coisa pode ser dita naqueles pacientes que foram submetidos à radioterapia, com um nível de evidência também muito semelhante ao pós-prostatectomia radical, que é o nível de evidência 4B. Então, parece seguro você repor testosterona em homens que tiveram câncer e foram tratados, quer seja pela prostatectomia radical, quer seja por radioterapia ou mesmo braquiterapia.
E homens com câncer de próstata, ou seja, na vigência do câncer de próstata, podem receber testosterona, ou seja, particularmente naqueles pacientes que estão em vigilância ativa? Então, esse é um trabalho do Morgenthaler, inicial, com 13 pacientes que estavam em vigilância ativa, com idade de 58,8 anos, um Gleason de 6 em 12 pacientes e um Gleason de 7 em só um paciente, e foram seguidos por 1 ano e meio. Obviamente, a testosterona pós-reposição aumentou, o nível do PSA não variou, pelo contrário, até diminuiu um pouco, e não houve alteração no volume prostático. E o que a gente observou é que 2 pacientes desses 13 tiveram biópsias sugestivas de progressão da doença. Um paciente só, que era Gleason 6, migrou para Gleason 7, no entanto, em 2 biópsias consecutivas, ele retornou para Gleason 6. E um paciente que era 6, que migrou para 7, optou pela cirurgia, e o anátomo patológico definitivo mostrou que ele era Gleason 6. Isso ocorreu 8 anos após a primeira biópsia, mostrando que também, para pacientes com vigilância ativa, segundo o Morgenthaler, você estaria autorizado a repor testosterona. O que dizem as recomendações da Sociedade Brasileira de Urologia, de DAEM, de 2017, que apresenta o mesmo nível de evidência 4B. No entanto, você tem que propor esse tipo de reposição com muito critério e em uma decisão compartilhada entre o médico e o paciente. Isso eu achei extremamente importante, que é um trabalho apresentado pelo Morgenthaler na EUA de 2018, em que ele mostrou a recorrência em pacientes que foram submetidos à terapia de reposição com testosterona, pós-prostatectomia radical, que vocês veem que variou, foi 6,5%, pós-rádio ou bracterapia 2%, e pós-vigilância 3,5%. E quando você compara isso com a recorrência esperada, ou seja, a recorrência na população de pacientes tratados por essas modalidades, você vê que a recorrência é muito maior, variando em média de 20% a 35%. Esse é um trabalho extremamente interessante, que foi uma pesquisa feita entre urologistas no Canadá. E perguntou para eles, eu separei aqui essa pergunta, se eles se sentem confortáveis em repor testosterona em pacientes tratados de câncer de próstata por prostatectomia radical. Você vê que 96% se sentem seguros em repor. Por radioterapia, caiu um pouquinho para 84%, e bracterapia, 86%. Então, eles se sentem seguros pós-tratamento. Mas quando você pergunta se eles se sentem seguros em pacientes em vigilância ativa, você vê que esses números caem bastante. O que dizem as recomendações da sociedade? Que os níveis séricos de endógenos de testosterona ou a terapia de reposição de testosterona não está associado a um risco mais elevado de câncer de próstata, bem como o emprego da testosterona exógena não está relacionado com o aparecimento de câncer de próstata. Para aqueles pacientes que foram tratados de câncer de próstata e apresentavam um bom prognóstico, ou seja, doença de baixo risco, você estaria autorizado a fazer essa terapia de reposição hormonal. Mas para aqueles pacientes de alto risco, essa decisão deve ser considerada como não segura. Homens com câncer localizado em vigilância ativas podem ser um candidato à terapia de reposição para o tratamento do hipogonadismo sintomático, desde que com monitorização rigorosa devido à escassez de evidências científicas contundentes. E não existem evidências científicas para se recomendar terapia de reposição com testosterona em pacientes com câncer de próstata disseminado. E quanto à testosterona e risco cardiovascular? A gente sabe que os níveis de testosterona, eles caem com a idade, como eu já comentei. E ao mesmo tempo que os níveis de testosterona caem com a idade, a gente sabe que existe uma incidência maior das doenças cardiovasculares, como o AVC e a doença arterial crônica ou a doença coronariana. Com a idade, principalmente no sexo masculino, existe uma incidência maior dessas doenças. Da mesma maneira que a gente sabe que nível baixo de testosterona está associado a todas essas comorbidades que fazem parte, são doenças que predispõem à doença arterial crônica, como a hipertensão, a dislipidemia, o diabetes e a própria coronariopatia. Então, existe realmente uma associação entre baixa de testosterona e doença arterial crônica. E qual seria a explicação para isso acontecer? A gente sabe que com a queda
da testosterona, existe um maior enrijecimento arterial, como a gente pode observar nesse gráfico da direita, ou seja, a testosterona baixa está associado a um maior enrijecimento arterial. Da mesma maneira que níveis baixos de testosterona aumentam a mortalidade tanto geral, ou seja, em termos de qualquer doença, como também na doença cardiovascular. Então, testosterona baixa está associado a uma maior mortalidade geral e cardiovascular. Quais seriam, então, um nível bom de testosterona? Então, parece que nível baixo de testosterona aumenta o risco cardiovascular. E nível alto de testosterona também aumenta o risco cardiovascular. Então, a testosterona ela tem que estar no nível fisiológico para que você tenha um benefício do ponto de vista vascular, você melhora a resistência à insulina, a dislipidemia, ao depósito de gordura abdominal e a pressão arterial. O tratamento com testosterona não aumenta o risco cardiovascular e tem sido relatado até efeitos benéficos em pacientes com angina e insuficiência cardíaca. Como a gente pode observar nesse gráfico, todos os efeitos cardiovasculares em pacientes submetidos à testosterona, parece que eles não são afetados, com exceção, obviamente, do aumento do hematócrito, que, na verdade, seria o nosso maior problema do ponto de vista cardiovascular. Bom, como é que tudo isso surgiu? Toda essa discussão foi feita a partir da publicação de um trabalho que mostrou que a elevação do nível de testosterona poderia estar associado ao maior risco cardiovascular, que é um trabalho conhecido de todos vocês, que é o trabalho da Vigen, que mostrou que níveis altos de testosterona estariam associados a um maior risco cardiovascular. No entanto, esse trabalho foi sujeito a uma série de críticas, entre elas a própria amostragem, o que fez com que os autores fossem obrigados a retirar esse tipo de publicação e fazer uma série de correções nesse sentido. Em diversas meta-análises, já foi comprovado que reposição com testosterona não aumenta o risco cardiovascular de uma maneira geral, da mesma maneira que não aumenta o risco cardiovascular para as doenças específicas, quer seja a doença arterial crônica, quer seja o infarto do miocárdio, quer seja o AVC. Um trabalho feito pela própria Sociedade Brasileira de Cardiologia recomenda que você deve tomar cuidado em algumas situações, quando o paciente teve algum evento cardiovascular em menos de 6 meses, quer seja a colocação de um stent, ou quer seja a revascularização miocárdica, quer seja o infarto do miocárdio a menos de 6 meses, ou mesmo o AVC. A partir de 6 meses, você estaria autorizado a poder fazer essa reposição hormonal, mas nesse período de 6 meses, você teria que observar esses pacientes, não seria seguro você propor uma reposição hormonal durante esse período de observação. Como eu comentei para vocês, o maior risco do ponto de vista médico para os urologistas é o aumento do hematócrito, e a gente tolera até um nível de 54%, a partir do qual a gente tem que tomar providências e promover a sangria nesses pacientes para que você não corra risco dele desenvolver um fenômeno tromboembólico. Como conclusão, eu acredito que a reposição com níveis baixos de testosterona é um problema, da mesma maneira que níveis muito altos de testosterona é um problema para o risco cardiovascular, e nós devemos manter esses indivíduos em níveis fisiológicos. Não existe nada nesse momento que contraindique a reposição nesses pacientes, a não ser aqueles em que a gente respeite esse período de 6 meses. Muito obrigado. Então, agora a gente viu que então, o benefício do uso da testosterona pode melhorar a vida do homem. E agora nós vamos pedir então para o Emerson Marino, que vai nos falar sobre o risco do hipogonadismo também em relação à diabetes
e a osteoporose. Aí está a apresentação dele, eu não fiz essa apresentação individual, porque não está nos slides e a gente vai ganhando tempo na apresentação. Então, Emerson, apresenta a sua aula agora para nós. Obrigado, Léo. Vamos lá, boa noite a todos. Conflitos de interesse, não tenho nenhuma relação com nenhum laboratório que trabalhe com os medicamentos citados. A gente vai falar sobre o risco médico no hipogonadismo masculino não tratado. Vamos iniciar pela osteoporose, tá? Então, o hipogonadismo ele é uma causa secundária de osteoporose. Então, todos os pacientes devem ser rastreados para hipogonadismo. Se tiver alguma fratura por fragilidade, ou se tiver feito uma densitometria, apresentar ou osteopenia ou osteoporose. E os pacientes com hipogonadismo, eles são considerados de risco para osteoporose e para fratura, então esses pacientes eles devem realizar uma investigação com densitometria, com investigação toda a parte de metabolismo ósseo durante esse segmento. E como que os esteroides sexuais eles agem no osso, tá? Então a gente tem a gente está falando mais de testosterona aqui, ela tem um efeito direto no osso, com aumento de massa muscular e tração, tá? Isso leva a um aumento da resistência do periósteo, um aumento da sobrevida de osteócitos e osteoblastos ali pela via da osteoprotegerina e um aumento de osso cortical. E a gente tem um outro efeito também muito importante, que é através da aromatase, a formação do estradiol, e isso leva a uma redução da reabsorção óssea, tá? Uma menor diferenciação de osteoclastos e um aumento do osso trabecular, que é muito importante para a resistência óssea. E esses dois fatos eles precisam conviver em equilíbrio para uma saúde óssea perfeita, tá? Aqui é um resuminho, então mostrando a testosterona com uma ação indireta inibindo os osteoclastos, né? Assim como o estradiol, e uma ação direta da testosterona, principalmente aqui nos osteoblastos, via TGF-beta e TGF-1, tá? E o estrógeno, inibição de interleucina 6 também agindo aqui na sobrevida dos osteoblastos. E aqui embaixo a gente vai ver a ação de cada hormônio que cada hormônio tem no osso, tá? Então a gente vê aqui a testosterona no homem, se tiver só testosterona e não tiver estrógeno, ele vai ter uma camada cortical boa, mas ele não vai ter uma camada trabecular boa, tá? Quando a gente tem a combinação de testosterona e estrógeno, a gente tem uma saúde óssea completa, seria mais saudável, né? E com o passar da idade, a gente vai tendo envelhecimento ósseo normal, né? Nas mulheres, a gente já vê o contrário, né? Só estradiol sem a testosterona, a gente vê uma maior camada trabecular, menos cortical. Quando a gente tem ambos os hormônios, a gente tem uma saúde perfeita e sempre em doses fisiológicas, tá? Então, não é para dar estradiol nem testosterona aqui, visando especificamente o osso, né? A gente está tratando, no caso, aí de casos de hipogonadismo. Então, acho bom a gente sempre lembrar, osteoporose em homens é uma doença esquecida, né? Então, a maioria dos homens nunca fez uma densitometria. Então, é bom lembrar que os homens acima de 70 anos têm indicação de realização de densitometria óssea, e entre 50 e 70 anos, se tiver um ou mais fator de risco, tá? E do que a gente vai falar hoje aqui, né, que tem relação, bom lembrar de fragilidade, principalmente com a sarcopenia, o diabetes mellitus, que é um fator de complicação de fragilidade para fragilidade óssea e risco de fratura, tá? O hipogonadismo e alguns medicamentos que a gente acaba usando no dia a dia e que é bom lembrar, né? Inibidores de bomba de prótons, tem muito paciente usando, terapia de privação tanto de androgênio quanto de estrogênio, tá? Então são fatores de risco para fratura. Se você não quiser lembrar desses dados, no site da Abraço, tá? Tem uma calculadora que você pode calcular o fractus do paciente, né? E aí lembrar, quem tem diabetes, a gente coloca aqui uma marcação como artrite reumatoide, aí acaba substituindo, e quem tem o hipogonadismo acaba entrando aqui como uma osteoporose secundária. E aí você coloca aqui na calculadora de risco, tá? Ele vai te dar um gráfico. Se o paciente estiver aqui no vermelho, ele já vai ter indicação de tratamento independente da densitometria. No amarelo,
está indicado fazer densitometria, no verde é baixo risco, então esse paciente não teria necessidade de fazer uma densitometria, e isso serve tanto para homens quanto para mulheres. Então, qual que é o efeito da terapia hormonal no metabolismo ósseo? Então, eu vou pegar um paciente que está com hipogonadismo e eu vou tratar ele, tá? Então, eu vou ter aqui de um lado testosterona e o clomifeno, tá? Que a gente acaba usando em alguns casos. Os dois, eles vão evoluir com aumento de densidade mineral óssea em coluna lombar, com aumento de marcação de formadores de marcadores de formação óssea, redução de marcadores de reabsorção óssea, e aí há uma dúvida de redução de fratura, né? A gente não tem estudos com desfecho duro para a fratura. Tem desfechos substitutos, né, com aumento ali de densidade mineral óssea na coluna, porém a gente não tem estudos longos o suficiente para a gente ver se tem redução de fratura nesses pacientes. O que a gente pode trazer de informação de mulheres na menopausa é que, por exemplo, o uso de haloxifeno está relacionado a uma redução de fratura lombar. A gente usa haloxifeno para tratar a osteoporose, pouco, né, mas tem a indicação dele. Então, daria para a gente ter uma ideia aqui, mas também não é um estudo que mostre especificamente isso, tá? E a gente vai ter do outro lado inibidores de aromatase, que a gente acaba vendo bastante gente usando, e andrógenos não aromatizáveis, por exemplo, a oxandrolona, nandrolona. E o que acontece nesses casos aqui? A gente tem dado cada vez mais importância ao estrógeno na atividade, como hormônio sexual no homem também, tá? Então, o estrógeno ele é importante na saúde óssea, como a gente tem visto também uma importância muito grande na questão de libido. Então, quando a gente usa um inibidor de aromatase ou esses andrógenos não aromatizáveis, a gente acaba vendo uma redução de densidade mineral óssea, em coluna lombar principalmente, mas também em densitometria de corpo total. A gente tem a redução de osso trabecular na QCT, que é uma tomografia específica para ver a parte de osso trabecular. Eles não reduzem marcadores de reabsorção óssea, tá? E é interrogado se tem aumento de fratura, porque do mesmo jeito que a gente não tem estudos de longo prazo ali com testosterona e clomifeno, a gente também não tem estudos de longo prazo aqui, então a gente não tem como dizer que isso leva ao aumento de fratura, pelos desfechos substitutos aqui parece levar, né? E se a gente for ver também um comparativo aqui com mulher na menopausa, é um fator de risco para fratura em mulheres na pós-menopausa com câncer de mama. Então a gente pode, assim, tem alguns indícios aqui que poderia levar esse risco de fratura. E no diabetes mellitus? E aqui a gente entra em algumas questões polêmicas, né? Mas que são muito importantes, tá? Então, quando a gente pega um grupo de pacientes com diabetes tipo 2, 40% deles vai acabar evoluindo acabar apresentando hipogonadismo, tá? Então, são níveis baixos de testosterona associados a sintomas ou sinais condizentes ao hipogonadismo. Se a gente avaliar diabetes tipo 1, essa proporção é similar à população geral, mas a gente está tendo um problema agora também, que diabetes tipo 1 está ficando obeso. Estão ficando obesos e a gente está começando a ter que tratar a obesidade em pacientes com diabetes tipo 1. Então, daqui para frente, talvez essa não seja a mesma realidade, tá? E a gente tem o que diferenciaria um do outro, que seria a obesidade, a questão da resistência insulínica e a inflamação crônica, né, que esses pacientes com diabetes tipo 2, com síndrome metabólica, acabam apresentando. Então, quais são as coincidências entre o hipogonadismo masculino e o diabetes mellitus? Tá? A gente tem uma coincidência da obesidade. Tá? Tanto o paciente com diabetes quanto o hipogonadismo tem uma tendência maior à obesidade. Os dois são mais inflamados. Tá? Nos dois casos, a gente tem a sarcopenia. Então, a sarcopenia aqui, a gente tem um estudo da Luciana, que é da doutora Luciana, que é do nosso serviço, que fez agora uma avaliação com o paciente com diabetes e encontrou 13% de sarcopenia em pacientes com diabetes médios acima de 50 anos. E a gente tem isso também no hipogonadismo.
A gente tem a fragilidade óssea, tá? Que é muito importante também, tanto no diabetes quanto no hipogonadismo, tá? Então tem uma revisão aqui de 2015, que quem quiser dar uma lidinha bem interessante sobre os efeitos do diabetes no osso, tá? do Dr. Cláudio e Dr. André. A gente tem a resistência insulínica, a gente vai ter a obesidade visceral, né, que é coincidente nos dois, um perfil lipídico mais heterogênico e o aumento da mortalidade cardiovascular, né, que acontece em ambos, como a gente já viu com o Dr. Arquimedes agora há pouco. E aí sempre vem a pergunta, né, quem veio primeiro, né, o hipogonadismo ou o diabetes? Então a gente tem aqui uma meta-análise que avaliou as questões de perda de peso e aumento de testosterona. E o que a gente vê? Cada 1% de perda de peso leva a um aumento de 9 nanogramas por decilitro na testosterona, tá? Aqui está em nanomol, é só multiplicar por 30. Tem esse estudo aqui que desgarra um pouquinho. Esse estudo aqui foi o único que ele foi associado à dieta, né? Aqui esses primeiros estudos aqui são dieta e atividade, só dieta, né? Esse daqui foi dieta com atividade física moderada. E aqui a gente tem os estudos com cirurgia bariátrica. A gente não tem estudos aqui, por exemplo, com medicação para obesidade, tá? E a gente vê aqui que com atividade física a gente acaba até desgarrando dessa média, né? Então, o paciente obeso com baixa testosterona, né, que sem outra causa, é bem interessante uma estratégia de perda de peso para recuperar o eixo gonadotrófico desse paciente. Questão de inflamação, obesidade visceral e dislipidemia, a gente tem uma variabilidade muito grande entre os estudos, tá? Obesidade visceral, a gente vê mais uma questão de redução mesmo em níveis fisiológicos, né? A gente tem um aumento de obesidade visceral com níveis suprafisiológicos e com níveis mais baixos. Mas acaba tendo, quando a gente vai ver algumas meta-análises, acaba não mostrando assim, uma diferença grande, mas depois eu vou mostrar um estudo no final aqui, que a gente vai falar um pouquinho mais dessa questão, vou comentar sobre isso, e esse estudo eu acho que pode mudar um pouquinho se fizer uma nova meta-análise mais para frente. E aqui eu citar, né, a síndrome MOSH, né, eu brinco que é o DAEM, né, que é a disfunção androgênica do engordamento masculino, né? Então, está relacionado à obesidade. Então, conforme vai aumentando o peso e principalmente gordura visceral desses pacientes, os pacientes vão ficando mais inflamados e acabam evoluindo com hipogonadismo, e a perda de peso funciona muito bem para esses pacientes. E qual que é o impacto da reposição de testosterona na resistência insulínica? Isso aqui é importante para a gente raciocinar mais para frente. Então, a gente tem aqui, ó, em preto, isso daqui são clamps, tá? E avaliação de sinalizadores aqui de insulina, tanto de receptor, tá, quanto de transportador de glicose, que é o GLUT4, tá, mostrando que pacientes eugonádicos têm uma maior expressão desses receptores, tá, e desse GLUT4, que é quem faz a internalização da glicose para dentro da célula. Então, a gente vê que o paciente hipogonádico, ele expressa menos esses receptores, tá? Quando a gente pega esses pacientes que são hipogonádicos e a gente submete esses pacientes a testosterona ou placebo, a gente vê que esses pacientes, eles acabam tendo uma sinalização maior, tá? Então, em parte, eles conseguem normalizar essa ação do receptor de insulina, do GLUT4, com a reposição de testosterona. E quando a gente vê aqui essa meta-análise aqui de 2016, o que a gente vê? Isso daqui foi feito com ROME-R, então, que para estudos clínicos a gente acaba usando, não é para ficar fazendo nos pacientes isso, mas a gente vê que tem, na revisão, acaba dando significativo aqui, uma redução da resistência insulínica nesses pacientes. Quando a gente passa para o efeito da testosterona no controle glicêmico, aí já muda um pouco, tá? Então, a gente vai ter aqui, por exemplo, nessa mesma meta-análise, a avaliação na hemoglobina glicada.
Quando a gente pega esse pool de estudos, acaba não dando diferença. Mas aqui a gente tem estudos com pacientes com mais tempo de diabetes, com menos tempo de diabetes. A gente vai ter tem uma complicação dos estudos, até porque qual é a definição de hipogonadismo que se usou e qual foi o kit que se usou de laboratório. A gente tem diferenças entre os kits de laboratório, a gente tem que tomar cuidado com essa diferença, né, quando não é tão clara assim essa alteração de testosterona. E a gente tem aqui estudos que foram de 200 de testosterona para definir como hipogonadismo, 300, 350, 360, 240, né? Então tem uma variabilidade também na definição do que é o hipogonadismo nesses pacientes. E tem um estudo que é desse ano aqui, que é o T4DN, que seria testosterona para o diabetes mellitus. E aí o que eles avaliaram? Seriam os pacientes tinham que ter algum sinal ou sintoma de hipogonadismo associado a uma testosterona total menor que 420, tá? Esses pacientes eles foram submetidos a um tratamento que seria semelhante ao vigilantes do peso, mais um destilato de testosterona, né, feita a impregnação por 6 semanas, depois a cada 12 semanas por 2 anos. E o que eles mostraram? Que 21% do grupo placebo acabou evoluindo para diabetes, tá? Que seriam, no teste de sobrecarga, depois de 2 anos, 21% do grupo placebo preenchia critério para diabetes. No grupo testosterona, 12,4%. Então, mostrando uma redução da evolução de pré-diabetes ou diabetes recém-diagnosticado para diabetes em 2 anos, levou uma redução de mais ou menos 13,5 miligrama por decilitro, desculpa, está errado aqui, na sobrecarga de glicose de 2 horas, tá? Só que 22% desses pacientes tratados aqui tiveram um hematócrito maior que 54%, sendo que 5% desses pacientes tiveram que suspender o uso da testosterona, tá? Então, mostrando que a gente agindo numa fase mais precoce aqui do diabetes, nesses pacientes que têm o hipogonadismo, né, com esse kit que eles usam lá, a gente tem um resultado de prevenção também do diabetes, né? Para ter uma ideia, que o DPP, que a gente usa bastante, teve uma redução mais ou menos aí com metformina em torno de 31%, né? Que foi mais um pouquinho semelhante essa redução. Então, para resumir, aqui são gráficos que eu mesmo fiz, né? Se a gente pegar os estudos, né, com diabetes mellitus e hipogonadismo, o que a gente vê? A gente vê que é maior o benefício quanto menor a testosterona, é maior o benefício quanto menor o tempo de desglicemia. Então, esses pacientes que têm hiperglicemia menos tempo acabam se beneficiando mais do tratamento. Se beneficia mais quando tem menos comorbidades, tá? Então, conforme for passando o tempo, se os pacientes forem tendo mais comorbidades, o benefício acaba sendo aparentemente menor, tá? E quanto mais sintomas, também acaba tendo mais benefício. A dificuldade que a gente tem na avaliação dos estudos, então, aquilo que eu comentei, de definição de hipogonadismo com testosteronas abaixo de 200 até abaixo de 420. Heterogeneidade do diabetes, então a gente tem pacientes com vários, a gente até recentemente teve um estudo mostrando 5 tipos de diabetes tipo 2, em que a gente pode ter, por exemplo, pacientes que têm uma prevalência maior de resistência insulínica, então esses pacientes se beneficiem mais da reposição de testosterona nos casos de hipogonadismo, e a gente tem pacientes com uma característica maior de falência de célula beta, em que aqui a testosterona não vai fazer tanto efeito, tá? Tem a característica do tempo do diagnóstico e a duração dos estudos. A gente tem estudos que mostram, por exemplo, em 1 ano de uso de testosterona, quase nenhum benefício na redução da hemoglobina glicada. Quando a gente estende esse estudo para 2 anos, os pacientes depois de 2 anos acabam apresentando uma maior diferença. Tem a diferença que a gente tem que levar no dia a dia. Diferença nos kits de laboratório. Às vezes a gente sabe que tem um laboratório que vem às vezes 100 e pouquinho a menos do que outros, tá? Qual o valor de corte utilizar no nosso dia a dia e para quais pacientes que a gente vai solicitar a dosagem de testosterona, né, desses pacientes com diabetes.
Os guidelines, o que eles indicam, né, na sua grande maioria? A gente vai dosar testosterona em quem possui sinais e sintomas de hipogonadismo, tá? E o diagnóstico de hipogonadismo depende disso, né? Não é só testosterona baixa, ele tem que ter alguma outra característica relacionada. Aqui pode entrar, por exemplo, a sarcopenia, pode entrar a osteoporose, pode entrar alguma outra característica, né, que ele já esteja desenvolvendo relacionada ao hipogonadismo. O uso da testosterona não é indicado com o objetivo de melhorar o controle glicêmico especificamente, tá? Porque a gente tem estudos conflitantes, né, sobre esse tema, tá? Os resultados, em geral, aparecem a longo prazo em pacientes com menor tempo de doença. Paciente com hipogonadismo orgânico e irreversível, esses indiscutivelmente é benéfico tratar, esses pacientes têm que ser tratados. Pacientes com hipogonadismo orgânico reversível devem ter o tratamento direcionado, e aqui eu vou colocar, por exemplo, o prolactinoma, que a gente começa a tratar rapidamente esses pacientes, se não for um tumor muito grande, eles recuperam o eixo muito rápido, tá? E pacientes com hipogonadismo funcional devem ter o fator causal tratado, né? E aí, caso não melhore, um teste terapêutico pode ser instituído. Mensagens para casa: cuidado com concentrações limítrofes de testosterona, nem sempre é hipogonadismo. Pense sempre no diagnóstico diferencial, e aqui vai entrar a próxima aula do nosso departamento, tá? Sempre fazer o diagnóstico da causa da redução de testosterona. A testosterona não vai baixar sem um motivo. Pode ser a obesidade, pode ser a idade, pode ser, por exemplo, um tumor. E aqui eu coloco 2 casos do consultório, tá? Que me marcaram bastante. Esse daqui foi um paciente que estava 3 anos com esse diagnóstico, tinha uma testosterona de baixa testosterona, tentou tratar 2 vezes, não melhorou, e ele me procurou, tinha uma testosterona ali de 189, queixa de baixa libido, muita disposição, tinha uma baita atrofia muscular proximal, um rubor facial e uma obesidade simplesmente abdominal, tá? Para quem tem criança e assiste o Mundo Bita, é a figura do Bita, tá? Esse paciente, eu acabei fazendo uma investigação para ele tinha uma doença de Cushing, e esse daqui era a ressonância dele, tá? Por incrível que pareça, eu achei que esse paciente fosse ficar com diabetes insípidos, pudesse perder a visão, tudo. O paciente, esse tumor, da hora que abriu o seio senoidal ali, ele desceu inteiro e o paciente não ficou com sequela nenhuma, o paciente recuperou o eixo, está super bem. E esse paciente é da semana passada, então, um paciente com queixa de sono não reparador, uma baixa libido, uma indisposição, né? Só que a mão, olha, quem já cumprimentou um paciente com acromegalia, né, conhece bem uma mão acromegálica, e mesmo de máscara a gente ficava fazendo o diagnóstico pela mão do paciente. Isso daqui era a ressonância dele, uma artéria carótida aqui toda envolvida, né, com invasão de seio cavernoso, erosão de assoalho de célula túrcica, né? E ele também tinha essa queixa de sono não reparador, uma polissono aqui com 43,2 eventos por hora. Muito obrigado. Vamos para a mesa agora discutir esses dados conflitantes, né? E responder as perguntas do público também. Obrigado. Ok. Emerson, obrigado aí pela sua apresentação. Causou bastante perguntas aqui no nosso chat, né? A gente vai poder tentar responder. Eu vou convidar também para participar o Marcelo Cabrini e o João Eduardo Nunes, que a gente vai fazer um bate-papo aqui a respeito disso. Então, dando o link aqui com essa aula do Emerson, João, vamos perguntar, até surgiu alguma dúvida, assim, você vai tratar um paciente obeso que vai ter o hipogonadismo, você vai tratar ele com testosterona sempre? E linkando com a outra pergunta que foi feita, então, se melhorar a obesidade, o eixo talvez volte, então aí você não precisa tratar. É um tratamento de curta duração. Qual a experiência na prática isso aí? É um tratamento a longo prazo, tem que fazer sempre, ou a gente consegue resgatar com a perda de peso do paciente? Bom, obrigado, Leonardo. Obrigado a você, ao Rol, pelo convite, ao pessoal da Bens. Parabéns, Emerson e Nardosa, pelas apresentações.
Emerson mostrou muito bem, né? Cada 1 quilo, 1% de perda de peso, você tem aumento da testosterona em 9 nanogramas por decilitro. Então, é muito impactante a perda de peso que esses pacientes, quando tem, aumentam na testosterona. Tá? Então, é sempre importante tratar a obesidade. E aí eu queria só deixar sempre um recado que ninguém engorda porque quer, é uma doença que deve ser vista como doença e não como desvio de caráter, né? Por favor, não peçam para o paciente simplesmente fecha a boca que a sua testosterona sobe. A chance disso acontecer é muito baixa, porque a obesidade ela envolve várias nuances relacionadas ao comportamento, ao prazer de comer e a taxa metabólica mais baixa. Então, eu acho que eu trataria inicialmente a obesidade e observaria se há aumento de testosterona, que certamente haverá. Sim, é interessante isso. Mas também tem que pensar que se a gente começar a dar muita testosterona, tudo tem um limite, né? Se ficar oferecendo muita testosterona exógena, essa testosterona vai inibir o eixo e a gente vai ser obrigado a ter que repor para sempre, né? E muitos pacientes, Leonardo, só rapidamente, tomam a primeira injeção de testosterona, não voltam ao médico, né? E isso bloqueia ainda mais o eixo, eles vão voltar 1 ano depois, hipogonádicos e mais obesos. Então, é muito importante explicar essa relação para o paciente. Cabrini, você como urologista sobre câncer de próstata, como você está vendo os seus pacientes, né? Tratamento de câncer de próstata e testosterona? Você tem algum paciente que está sendo com câncer de próstata que você, já operado, você está oferecendo testosterona para melhorar o aspecto dele de virilidade, de sensação de bem-estar? Você ainda tem medo de usar testosterona nesses pacientes pós-prostata radical? Olá, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite, Léo. Obrigado mais uma vez aí pelo convite. Eu queria agradecer também a toda a diretoria da Bens pela oportunidade de participar. Parabenizar o Arquimedes e o Emerson pelas apresentações. Acho que eles abrangeram temas difíceis, né? E acho que a sua questão é uma questão muito importante, inicialmente pela abordagem que a gente deve ter com o paciente oncológico, né? Acho que um paciente que a gente faz um diagnóstico de câncer de próstata, no momento do diagnóstico, a primeira ideia que ele tem é, obviamente, se livrar do câncer, mas a gente tem que lembrar que nós estamos tratando, pelo menos na grande maioria das vezes, de um câncer que tem um comportamento indolente, cujo paciente vai ter uma sobrevida longa. Então, passado esse período inicial de tratamento do câncer de próstata, obviamente esse paciente vai ter uma sobrevida e depois que passar esse choque inicial, ele vai se voltar para o lado da qualidade de vida dele. Então, acho que é obrigado, no pré, inclusive, já orientar esse paciente sobre essa questão e da importância que a vida sexual pós vai ter no segmento da vida dele. E, falando da sexualidade pós-câncer de próstata, obviamente que a questão da testosterona vai entrar. A gente tem que lembrar que a incidência de câncer de próstata e a incidência de DAEM aumentam com a idade, então, obviamente, a gente vai ter muitos pacientes que têm as duas coisas, e essa relação, acho que ela está sendo cada vez mais bem conhecida. E se a gente for pensar especificamente na sua pergunta no paciente com câncer de próstata tratado, principalmente aqueles de baixo e moderado risco, talvez sejam aqueles que a gente tenha mais segurança em lidar sim. Então, esse é um tipo de paciente que a gente deve abordar o tema, e se ele tiver queixas que são associadas à diminuição dos níveis de testosterona, passado um período de segurança, certamente esse paciente vai ser um candidato a receber, e eu acho que a literatura hoje está bastante sólida e traz uma segurança muito grande para a gente começar a fazer esse tipo de reposição nesses pacientes, obviamente eu posso conversar, deixar tudo bem claro e através de uma decisão compartilhada. Obrigado, Marcelo. Vou falar com o Emerson, uma outra coisa que ele falou sobre a osteoporose. Nós, urologistas, não temos frequentemente o hábito de solicitar esse exame. A gente pede PSA, faz um screening geral de saúde,
efetivamente, a osteoporose a gente passa meio de lado, prefere que algum outro clínico esteja acompanhando. Mas os pacientes que vêm só nos procurar para aquela revisão anual, tudo, você falou, talvez depois dos 70, teria uma idade ideal para a gente pedir, porque às vezes vê esse de tabela, de usar, fazer aquele investigação, a gente teria uma idade, digamos assim, vamos estabelecer depois, ou é a periodicidade disso? Acima de 70 anos, todo paciente deve fazer, tá? Abaixo dos 70, a gente colocaria ali dos 50 aos 70 anos, se tiver algum fator de risco, né? Então, se ele tiver, por exemplo, um hipertireoidismo, né? um hipogonadismo, um paciente com HIV, um paciente que tenha uso, eu coloquei que é muito comum, inibidor de bomba de prótons, é um fator de risco para fratura, né? Uso de inibidor de aromatase. Então, tem os fatores, o paciente com diabetes, né? O diabetes é um fator de risco para fratura, e o paciente com diabetes, ele fratura numa densidade mais alta. Então, o paciente não precisa ter, o paciente com osteopenia, ele é equivalente ao paciente com osteoporose. E aí, nesse paciente, é importante a gente colocar naquela tabela, porque aquela tabela vai ver o risco de fratura do paciente. E é ali que vai indicar para a gente se ele precisa tratar ou não. Às vezes o paciente está com uma densidade normal de risco para osteoporose ali, que acabam levando a aumento de risco de fratura, e esse paciente vai acabar tendo uma indicação de tratamento. Outras coisas que é importantes, mais do que 3 doses por dia de álcool, paciente que é tabagista, né, também acaba interferindo. Então, esses pacientes, eles acabam tendo indicação. A gente vê, assim, a mulher, quando chega no consultório, a gente pergunta de densitometria, já fez mais do que precisava, sabe? Desde os 45 anos, faz todo ano, né? Homem, às vezes o paciente chega lá com 80 anos, a gente pergunta sobre densitometria e fala, o que é isso, doutor? Nunca ouvi falar. Então, é uma coisa que a gente acaba deixando mesmo, acaba sendo esquecido, né, nesses pacientes, e que é importante. Às vezes vai descobrir quando o paciente fratura o quadril lá com 70 e pouco, 80 anos. Então, acima de 70, todo mundo seria o ideal até o urologista pedir uma vez, né? Sim. Depois, se for o caso, encaminhar, né? Se tiver normal, pode repetir dali 4, 5 anos, tranquilo, porque essa queda é muito lenta, né? Se ele não tiver doença nenhuma. Mas se tiver já uma osteopenia, alguma coisa, às vezes é interessante rever em 1 ano, ou, dependendo do risco ali, às vezes até já iniciar um tratamento. Ótimo, obrigado, Emerson. Então, Arquimedes, até a gente colocar nas nossas recomendações da urologia, colocar esse pedido de densitometria depois de 70 anos, talvez fosse interessante. Tem uma pergunta aqui do Rodrigo, que ele fala sobre a segurança jurídica para a prescrição de testosterona em paciente com CA de próstata, uma dose de baixo grau, acho que seria isso que ele quis dizer. A gente está... O que você foi ex-presidente da SBU, que está ligado nessa área, o que você recomenda aos nossos urologistas? Não, Léo, eu só queria fazer um comentário aí do Emerson. Eu vou dizer uma coisa para você. Eu acho que eu nunca atendi um homem que viesse com a densitometria. Confesso também que eu nunca pedi, você entendeu? E outra coisa também é o seguinte, o homem, ele passa sempre... Assim, por uma questão óbvia, ele vem para o urologista quase que sempre encaminhado de um cardiologista que já fez uma avaliação cardiológica, e a gente vai fazer uma avaliação prostática pelo fato de serem as doenças mais frequentes no homem. E eu confesso para você, eu tenho aí quase 40 de formado, eu nunca vi um cara chegar com uma densitometria óssea. E eu, particularmente, nunca pedi. Para não mentir para você, agora meu pai tem 88, ele fez a primeira densitometria óssea dele. Entendeu? Também nunca tinha feito, e é médico. Então, eu acho que falta um pouquinho também de conscientização, não só dos urologistas, cardiologistas, mas da classe média, de uma maneira geral, quanto a essa necessidade de densitometria no homem. Eu acho super importante, mas confesso que eu nunca pedi. Até endócrino mesmo. Às vezes a gente o pessoal acaba esquecendo. Então, não é exclusivo para vocês isso, não. Dos endócrinos também, que é uma coisa que é negligenciada, assim, né? A gente acaba vendo, os pacientes acabam não tendo esse acesso a esse exame, e deveriam, né? Isso não é uma crítica ao urologista, é uma crítica aos endócrinos também, porque muita gente esquece de pedir também. Bom, e a outra pergunta que o Léo me fez,
Isso é, na clínica diária, isso é verdadeiro, né, Léo? Quantos pacientes a gente não faz reposição hormonal, obviamente junto com o screening para câncer de próstata, e você acaba diagnosticando, vamos falar primeiro, diagnosticando um câncer num paciente que você está fazendo testosterona, e a primeira pergunta que ele te faz é se não foi a testosterona que causou o câncer. Aí você tem que perder bastante tempo, explicar para ele que hoje em dia é seguro, que testosterona não causa câncer de próstata de maneira nenhuma, que não foi esse o problema. E também quando você propõe uma reposição em quem teve câncer de próstata, isso precisa ser uma decisão muito compartilhada com o paciente. Ele precisa saber que a literatura hoje é segura em dizer que você pode repor se ele já está curado do câncer de próstata. Mas, obviamente, ele tem que participar dessa decisão. Amanhã ou depois ele tem uma recorrência bioquímica, ele vai dizer, poxa, foi porque eu tomei testosterona? Então, eu não acho que exista algum problema jurídico nesse sentido, mas tem que ser muito bem discutido com o paciente, porque eles gostam, eles vão se beneficiar com a reposição de testosterona. Custo-benefício, pode ser que eles queiram repor testosterona, mas você tem que colocar para ele exatamente os riscos e o que hoje em dia a gente tem pautado. Acho que para pacientes em vigilância ativa, eu ainda se tem que tomar bastante cuidado. Mesmo porque, Léo, falando de vigilância ativa, a gente também não tem coragem nem de fazer a vigilância ativa, quanto mais fazer a vigilância ativa e dar testosterona, também já é o dobro de coragem. Responsabilidade, aí, né? João, deixa eu conversar com você, o Emerson também comentou sobre cirurgia bariátrica, que está sendo feito em bastante escala nisso, né? Ele mostrou que também diminui a testosterona. Mas, assim, a gente tem visto que muitos pacientes fazem a bariátrica e depois, num certo tempo, ela acabam voltando a engordar. Existe na sua experiência aí, no que você vê, é rápido esse retorno de testosterona que faz cirurgia bariátrica, assim como corrige bem a glicemia, a hipertensão, é bem visível, é rápido essa volta da testosterona? Sim, Léo, tem uma relação direta, né? É o processo de inflamação da obesidade e do diabetes que diminui a testosterona. Por isso que ela não é tão frequente no diabetes tipo 1, onde só tem um defeito, que é a falta de insulina. E o tipo 2 tem vários defeitos, o Emerson mostrou muito bem. E essa obesidade visceral e o processo de inflamação realmente é muito deletério. Saiu esse processo, né, com a cirurgia bariátrica, o paciente rapidamente retoma a produção de testosterona. O que acontece é que muitos pacientes acabam fazendo cirurgia bariátrica naquele esquema pague e opere, né? E aí você, sem indicação do endócrino, sem nenhuma indicação multiprofissional, psicóloga, nutricionista, e aí em 1 ano e meio, 2 anos, já começa todo o reganho de peso e o processo volta. Então, é mais um processo. A cirurgia bariátrica é um atalho para a redução de peso, mas ele não significa a cura. É um atalho, o paciente chega mais rápido no objetivo, mas ele tem que entender que depois ele vai manter. Agora, respondendo a sua pergunta direta, o aumento da testosterona é muito rápido. Vou comentar um caso que eu tive no consultório recentemente. O paciente ele veio para mim por hipogonadismo. Estava com uma testosterona ali na faixa de 170, 160. Eu já tinha 3 dosagens de testosterona sempre nessa faixa. O paciente pesa 130 quilos. A gente iniciou o tratamento multidisciplinar. Todo esse paciente ele perdeu 15 quilos de uma consulta para outra. Ele voltou com uma testosterona de 450 e pouco. Tá? Então, em questão de 2 meses. Então, assim, é uma diferença. Esse paciente ele vinha mantendo uma testosterona de 150, 160, e quando ele perdeu o peso, né, ali deu um pouquinho mais de 10% do peso, ele voltou já num estado eugonádico, né? A gente sempre tem que investir, e é aquilo que o João falou, não adianta você falar, ó, perde peso e volta aqui. Né? O paciente não vai perder peso porque você mandou ele perder peso, tem que dar um caminho para ele, né? E a gente tem que tratar esse paciente preferencialmente de uma forma multidisciplinar, porque a gente vai conseguir um resultado melhor de longo prazo. Aí, Marcelo, então a gente vai... O paciente que chega no seu consultório, então, 2 situações. O paciente com 187, um caso que chegou no meu consultório, mas com quadro de um desânimo, meio cansado, 78 anos, era ativo antes, já não consegue ter uma vida sexual boa, está desanimado.
e ao mesmo tempo outro paciente, senhorzinho também, 70 e poucos anos, com o mesmo 187, 190 de testosterona, mas está vivendo normalmente. Então, a velha pergunta que os professores faziam para a gente: você vai tratar o exame ou o paciente? Que é também um dos motivos aqui da nossa apresentação, para a gente saber que, claro, a testosterona tem a sua indicação quando você vai usar, mas você não precisa necessariamente dar ela para todo mundo. Ele pode ter um nível baixo, mas essa é a grande dúvida. A gente vê muitos trabalhos falando que a testosterona baixa predispõe a outras doenças, então a gente vai querer sempre manter o homem eugonádico, mas se ele chega no seu consultório na prática sem queixa e com testosterona baixa, trataria ou não? E do outro lado, aquele com testosterona baixa e queixa, parece meio óbvio, mas você trataria como? Bom, só vou voltar um pouquinho em relação à questão da segurança jurídica. Eu acho que um caso desse é um caso que a gente poderia fazer uso do termo de consentimento, né? Eu acho que é uma coisa que é interessante para casos de câncer de próstata com reposição, né? Talvez se encaixe bem. Bom, respondendo a tua pergunta, Léo, o primeiro caso que você falou é o mais fácil, né? A gente segue os guidelines, acho que é um consenso dos guidelines de que o paciente que deve ser tratado é o paciente que tem a junção dos sintomas e a junção do nível de testosterona sérico baixo. Mas uma ressalva que a gente tem que fazer e uma lembrança que a gente tem que ter é que, quando a gente fala em sintomas, primeiro que os sintomas são extremamente inespecíficos, né? E isso já dificulta bastante você selecionar o paciente que é sintomático pelo DAEM ou não. E o segundo é o nível de testosterona, que também é uma dificuldade. O Emerson até citou isso na apresentação dele. Quando a gente vai olhar da nossa área urológica, se a gente pegar as 3 sociedades que a gente segue mais, que é a AUA, a Sociedade Europeia e a SBU, cada uma delas tem um nível de cutoff, né? Então, você tem 240 para a AU, 300 para a AUA, um range aí de 240, 300 e pouco para a SBU. Então, até nisso é difícil, e a gente sabe também das dificuldades que a gente tem em relação a uma homogeneidade laboratorial e ao próprio paciente, né, que tem oscilações de testosterona até pelo ciclo circadiano, por outras coisas que podem estar relacionadas durante o dia, e que esse paciente pode ter subida ou descida do nível de testosterona. Então, é importante lembrar que a gente sempre deve se basear em 2 medidas. Isso é uma coisa que é consensual também, até para evitar esse tipo de erro. Mas o seu último paciente, seu segundo paciente no caso, acho que é a pergunta de $1 milhão, né, em relação a esse tema. Por que a gente ainda não está... Se a gente sabe, ou pelo menos a literatura mostra, que o paciente que repõe testosterona diminui o fator de risco para evento cardiovascular. Teoricamente, os trabalhos mostram que os tumores de próstata de alto risco, alto grau, estão mais associados à testosterona baixa. Se a testosterona baixa está associada à síndrome metabólica, por que a gente vai esperar esses pacientes terem sintoma para a gente repor, e por que não a gente tornar todo mundo eugonádico? Eu acho que a resposta para esse caso é porque a gente não tem trabalho suficiente para responder isso ainda. Então, para esse último caso, eu acho que a questão é discutir com o paciente, mas num primeiro momento, se ele não tem queixa nenhuma, é um paciente que eu vou encaminhar para o Emerson e para o João para ouvir a opinião deles. Então, João, o que você acha? Isso que eu comentei agora. A gente trata todo mundo que tem um exame baixo, faz os 2 exames, vê, mas não tem nenhuma queixa aparente nessas áreas aí principais que a gente está vendo, cardiovascular, óssea. Até agradecer aqui o Alexandre Hall, que está nos acompanhando também, respondeu aqui no chat uma pergunta. Não dá para eu ler porque é um texto grande, mas bastante elucidativo, Alexandre. Obrigado. Então, assim, a dúvida é essa, que eu tenho na nossa aula, que não sei se a gente vai ter $1 milhão para pagar para quem decidir, mas a gente trata todo mundo que tem, assim, eu não sei, é um consenso. Aí você faz o exame de glicemia, você tem os valores acima de 126, diabetes, tem que tratar. Mas não existe esse consenso, não existe trabalhos na parte de hormônio, assim, abaixo de tem que tratar todo mundo, 180, né? O que você fala aí, João? Como você faz na sua vida, até aí na Santa Casa, que você atua, como que você vive nos seus ambulatórios?
Bom, o grande problema, eu acho que o Marcelo falou muito bem sobre o fato desse exame poder estar errado, né? E isso pode acontecer frequentemente por conta de vários problemas. Um deles é o horário de coleta, né? Homem é uma tragédia para ir em laboratório, eles vão, de repente, dar a louca, 3 horas da tarde ele vai lá colher a testosterona e ela já pode estar num descenso. Então, isso pode acontecer. Eu acho que precisa haver as duas coisas. O exame baixo e sintomas. E aí, os sintomas são vários. A gente tem que investigar se tem densitometria ou não. Então, esse senhor que chegou com testosterona baixa e ele não tem sintoma, avalie o risco cardiovascular dele, avalie a massa óssea, vê se ele pode, de repente, usar a testosterona para esses fins, mas é muito importante que as duas coisas coexistam, até porque testosterona, e eu estou vendo aqui a contribuição do Felipe, do professor Ricardo Meirelles, e eles são cobertos de razão, né, da coexistência dos sintomas e da ação do receptor, né? Tem pacientes que têm uma hiperação do receptor e níveis mais baixos de testosterona conseguem ter benefícios bastante adequados. Então, cada caso vai ser um caso, por isso que a resposta é tão cara, por isso que ela vale $1 milhão. Mas naqueles pacientes que têm pelo menos um caso, um sintoma, e eu não valorizo sim a parte sexual, mas valorizo muito o resto dos sintomas, eu acho que vale a pena a reposição, sim. Arquimedes, o que você acha da reposição assim, obrigatória para quem tem testosterona baixa, a parte urológica? A gente sabe que tem benefícios, como você foi citado aqui agora, na parte da função erétil, a gente já sabe que melhora também, é uma das queixas que pode levar um paciente até um quadro de depressão, então a gente pode melhorar com a testosterona. Mas tratar todo mundo, qual a sua opinião pessoal sobre isso? A minha opinião é a mesma dos colegas. Eu acho que tem que ter uma associação entre quadro clínico e exame laboratorial. Eu não trato só laboratório baixo, sem quadro clínico, mas eu trato quadro clínico importante com exame laboratorial limítrofe ou às vezes até um pouquinho normal, né? Mas eu acho que o ideal é que você tenha a coexistência dos sintomas associado a níveis baixos de testosterona. Como qualquer coisa na medicina, eu acho que a clínica sempre é soberana. A gente tem que valorizar o quadro clínico e, obviamente, se tiver nível de testosterona baixo, melhor ainda, porque a gente fica mais pautado. Mas se não tiver, ele tiver um quadro clínico muito exuberante, eu também acho que ele deve ser tratado. É sempre importante lembrar que o Emerson colocou aqui da SHBG, né, que esses pacientes com obesidade e principalmente obesidade visceral, a SHBG é mais baixa, né? A resistência insulínica hepática diminui a SHBG. E aí você acaba tendo uma testosterona falsamente mais baixa. Então tem que também levar em consideração essa SHBG. Muito bem lembrado, Emerson. Obrigado. Nós estamos já 22h19. Nosso compromisso é sempre fazer uma palestra em torno de 1 hora. A gente tem um assunto bastante palpitante, bastante interessante. Tem uma plateia bastante curiosa, fazendo perguntas a toda hora. Algumas a gente conseguiu responder, alguns colegas responderam, como o Ricardo, que eu estou vendo aqui também, está respondendo, o Alexandre. Então, assim, é uma interatividade. Esse é o espírito que a gente busca aí na nossa associação, criar alguns temas de palestra, que vão criar mais inter-relações entre as disciplinas, entre as especialidades médicas, né? A gente, quando criou isso aqui, a gente quer fazer essa interligação entre vários profissionais médicos, que essa troca de conhecimento é muito enriquecedora, a gente vai aprendendo, vai podendo levar isso para o nosso consultório e melhorando a qualidade de vida dos nossos pacientes, que é sempre o objetivo, e sempre também evitando aquelas coisas de hoje em dia, o charlatanismo, aquelas informações falsas na internet. Tem na parte endócrina também, tem uro, melhora a impotência, diminui a diabetes, melhora a qualidade óssea, assim, com lesão financeira que a gente vê os pacientes. Muitas pessoas vão ao nosso consultório tendo sido enganados pela internet, por outros colegas não bem preparados ou bem sérios nesse assunto. Então, acho que um dos objetivos nossos, a gente está criando esses vários eventos,
A gente vai procurando sempre discutir. Então, eu vou encerrar hoje, agradecer aqui em nome da BENS, vocês participaram, quase mais de 100 participantes aqui da nossa live, e queria comentar com vocês que a gente vai ter, a semana que vem, com os eventos são todas as quartas-feiras, semana que vem a gente vai ter, no dia 24/3, no Departamento de Disfunção Sexual Feminina, o tema será abordando as queixas sexuais na gestação e puerpério. Então, você vê que a gente aborda vários assuntos e vai criando informações de melhor qualidade para todos nós. Então, novamente, agradeço a todos, agradeço a direção da BENS pela oportunidade, aos membros do departamento, ao João, que colaborou também com a gente. Espero que ele se filie depois, né, João? Agora, depois dessa, você vai ser o nosso novo sócio aqui da associação. Então, muito obrigado a todos, Gustavo, e vamos encerrar aqui. Muito obrigado. Boa noite a todos. Até mais. Boa noite.